Salmo 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus. Eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Ministério Juntos por Cristo. Mês de setembro, em nosso ministério, mês do sobrenatural de Deus. No ministério Juntos por Cristo. Bom dia a todos os nossos sensacionais pastores, líderes, co-líderes, intercessores, líderes jovens, irmãos do Ministério Juntos por Cristo e nossos seguidores do canal do YouTube. E hoje estamos a dia 14 de setembro de 2025. 36 dias da campanha, 91 dias do Salmo 91, que tem vindo a ser uma verdadeira bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. E dizendo a vocês que tivemos uma live sensacional, mas como sempre, uma vez que eu tenho áudios adiantados, só mais lá para a frente é que irei falar sobre a live. Hoje, domingo, início de mais uma semana. Se prepare para ter uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você faz aniversário este mês de setembro, não hesite em nos avisar. Se você faz o seu aniversário neste mês, avise o pastor Augusto e todos iremos dar os parabéns para você. Parabéns pra você. Ouça agora com o pastor José Augusto.
Uma mensagem de fé todos os dias. Diário Pacto com a Prosperidade. Para você prosperar o ano todo. Muito bem, para você prosperar o ano todo, e antes de reprogramarmos a nossa mente subconsciente, vamos falar mais um pouco sobre a gratidão e a apreciação. E ontem falamos sobre a questão de você, o meditar transforma, não é? E porquê que meditar transforma? Durante a meditação é possível não apenas você silenciar a sua mente, mas, deixa-me só baixar aqui mais um pouco o som, mas também cultivar estados emocionais elevados. Por exemplo, você pode respirar profundamente a cada inspiração e agradecer mentalmente. Você pode visualizar pessoas, situações, conquistas pelas quais você é grato. Você pode sentir apreciação pelo corpo, pela vida, por um momento presente. Agora, vamos ver aqui um exemplo de uma transformação com meditação. Havia uma senhora que curou dores emocionais. Uma amiga foi encontrar para desabafar. Estava com um olhar cansado, carregando o peso de dores antigas que nem sempre sabia nomear. Carregava mágoas do passado, arrependimentos e uma cobrança constante. Você sabia que isto é o suficiente, por exemplo, para você transportar dores no seu corpo? Carregar mágoas do passado. Não perdoar. Ficar ressentido. Então você tem que aprender a perdoar. Você tem que aprender a liberar o perdão e o ressentimento para que você possa ficar bem emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, na sua saúde. Tudo isso é muito, 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 muito importante. Agora nós vamos reprogramar a nossa mente e a frase de hoje é o espelho da prosperidade. Com a mão no seu coração diga, sou um reflexo da prosperidade. Quem me vê percebe minha prosperidade. E lembre-se que prosperidade é aquilo que eu falei na live, são 7 áreas da sua vida. Diga, felicidade. Preciso manter a prosperidade sempre em foco para que esse reflexo brilhe intensamente sem ser ofuscado pelo espírito da escassez. Diga, eu sou o espelho da prosperidade. Estude a Bíblia diariamente com o pastor José Augusto. Muito bem, vamos então agora para a leitura da palavra de Deus. Hoje vamos ler 2 Samuel 6, depois 1 Coríntios 16 e Ezequiel 34. Prepare então a sua Bíblia e siga-me. E tornou, 2 Samuel 6, versículo 1, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balaim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e o levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aió e adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, como também com harpas, saltérios, tamboris e com pandeiros e com símbolos. Agora, 1 Coríntios 16. Ora, quanto à oferta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, a juntar conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. O apóstolo Paulo estava a falar de recolher uma oferta. Portanto, você vê vir por aqui que é bíblico semear.
Quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei porém ter convosco, depois de ter passado pela Macedónia. E bem pode ser que fique convosco, e que passe também o inverno, para que me acompanheis onde quer que eu for. Agora vamos para Ezequiel 14. Vieram a mim homens de anciões de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Agora você vai pegar nestes capítulos e, em sua casa, dá continuidade à leitura. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar Que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. seu jeito simples de conversar. Tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver. O fenômeno do jovem pregador que tinha tanto Finais dos tempos. Se prepare. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Prepare-se. O fim está próximo. Falando sobre o irmão Joshua. Este irmão é sul-africano. Ele passou em um podcast e o podcast viralizou. E ele começou a gravar muitos outros vídeos para confirmar o que ele já tinha dito sobre o que Deus lhe mostrou. Ele afirma que o arrebatamento vai acontecer no dia 23 e dia 24. Ele afirma que não vai ter Copa no próximo ano, porque vai ter caos aqui na Terra. Ele afirma que Deus falou com ele. Ele reconhece, como a Bíblia diz que ninguém conhece o dia nem a hora, mas ele diz que Deus falou com ele, não vai se calar. Ele tem que avisar o mundo. Bom, não sei o que você acha. Não sei. O que você acha? Muitos estão a dizer, olha, não acredito nas profecias, não acredito, mas este homem eu vejo alguma coisa nele. Não sou eu que estou a dizer, muitos estão a dizer. Muitos de vocês devem ter assistido ao testemunho do irmão Joshua. O irmão Joshua é um homem da África do Sul que meio que apareceu do nada há cerca de 3, 4 semanas e contou seu testemunho em 2 plataformas diferentes, uma nos Estados Unidos, outra na África do Sul, sobre uma série de visões que ele recebeu, segundo ele, do Senhor Jesus Cristo, a respeito do tempo da tribulação, do retorno de Cristo e do arrebatamento. Ele compartilhou essas experiências profundas e significativas que teve. Agora quero dizer desde o início que sou alguém muito cético em relação a pessoas que se autodenominam profetas. Eu não sou alguém que acredita em qualquer um que faz esse tipo de afirmação, certo? Mas havia algo muito especial nesse irmão. Havia algo que eu não conseguia identificar. E eu não parei de pensar nisso. Para as senhoras e para as pessoas, o arrebatamento está prestes a acontecer. O arrebatamento está tão incrivelmente próximo que
Se você não estiver pronto para ele, ele está pronto para você. Pois é, irmãos, se nós não estudarmos a palavra de Deus, como eu já disse, o que é que vai acontecer? A Bíblia diz que um dos primeiros nomes de Satanás, está lá em Mateus 24, é o engano. O engano. E a Bíblia diz que nos últimos dias Satanás vai levantar pessoas com sinais, com maravilhas. E veja que aqui as pessoas, algumas já estão, que são céticas a profetas, não é? A profecias, veem algo diferente neste homem. Mas voltamos a dizer, e o porquê de passar este áudio, é que Jesus diz que a palavra de Deus diz que Jesus virá, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso, é falso. É falso e nós só temos que acreditar naquilo que a Bíblia diz. Faça agora com o pastor Augusto a oração de libertação. Causa irritação nos nervos. Sai. Essa pessoa que só pensa positividade maligna, pensando que o mal é que vai acontecer, Ela só pensa positivo sobre o mal. É porque esse espírito controla a mente dela. Em nome de Jesus, você, espírito maligno, que não deixa essa pessoa ter escolha por si mesmo. Você controla a mente dela e não deixa ela ter escolha por si mesma. Espírito de divisão, espírito de preconceito, julgamento errado, antagonismo, na verdade, dos espíritos maus, em nome de Jesus. Você que não deixa a pessoa servir a Deus, em nome de Jesus. Você que coloca aí, espírito maligno, vã imaginação na mente dele, falsas imaginação na mente dele. Você que coloca aí essa falsa imaginação, em nome de Jesus. Pessoas também que estão sofrendo com esse espírito, estão tendo visões e ouvindo vozes que não são de Deus, estão tendo visões, alucinações e que não são de Deus, vozes que não é de Deus. Em nome de Jesus, sai também em nome de Jesus agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Eu te repreendo agora, sai em nome de Jesus. Vamos evangelizar de acordo com Marcos, capítulo 16, versículo 15. Convide mais almas para o seu grupo. Convido mais almas, compartilhe este áudio para 7 pessoas, 7 amigos, 7 familiares, em nome do Senhor Jesus. Ajude-me a chegar às 500 almas no Ministério e 500 no canal do YouTube. E temos até dia 31 de dezembro para chegar a esse número. Vamos conseguir, em nome de Jesus. Mas não é só por ser número, é por ganharmos mais pessoas e para cuidarmos de mais almas. E você que me está a ouvir agora e diz, pastor, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Coloque a mão no seu coração e diga, Senhor Jesus, eu dou-te o meu coração, eu faço de ti o meu mestre, o meu Senhor e o meu Salvador. Pela fé, eu te recebo agora e para sempre. Ajuda-me, Jesus, guia a minha vida para melhor, 100 vezes melhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você quer ser seguido pela nossa visão, pela visão do nosso ministério, pelos nossos pastores, líderes, mande para joseaugusto.jpc@gmail.com o seu nome e o seu telefone, o seu contacto, e nós iremos colocá-lo no grupo da nação onde você está. Quem sabe nós até nem estamos e podemos entrar nessa nação. E agora você vai fazer um passo a passo. Bem-vindos, novos convertidos. Você que entrou agora no Ministério Juntos por Cristo, faça os seguintes passos. Ouça o áudio durante toda a semana. Escreva a frase:
Leia o livro de orações. Adquira os manuais do Pastor Augusto. Faça a rotina espiritual de segunda a sexta-feira, das 20 às 22 horas. Assista às nossas lives todos os sábados, pelas 17 horas, horário de Portugal. Acompanhe as viagens missionárias do Pastor Augusto. E qualquer dificuldade, chame o líder do seu grupo ou o Pastor Augusto. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor, vê a atuação demoníaca por trás de líderes perversos em nações como Brasil, Venezuela, Cuba, Nicarágua, Irã, em todo o continente europeu e em todas as outras partes do mundo, onde o engano tem se alastrado pelas estruturas de poder. Esses governantes têm sido instrumentos de engano, morte e idolatria. Não pelejo contra eles como homens, mas contra os espíritos que os influencia, que caia por terra toda influência maligna, que as protestantes sejam derrubadas e que os teus desígnios prevaleçam. Fruta os planos de Satanás, quebra os grilhões da mentira, desama as estratégias de destruição, confusão e medo. Seja um líder, intercessor, irmão comprometido com Deus, ministério e pastor José Augusto. Juntos somos mais fortes. Momento da palavra e oração com o pastor Augusto. Muito bem. 36 dias da campanha do Salmo 91. O Espírito da vida habita em você. Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amados, veja que tremendo o que esta passagem nos ensina. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós e dá vida aos nossos corpos mortais. Ou seja, nós temos um poder enorme dentro de nós e muitas vezes esquecemos disso. Você tem passado por lutas com doenças físicas? Este verso serve para você porque há vida no Espírito que habita no seu corpo. Você tem se sentido cansado, desanimado, sem vigor ou disposição? Este versículo também serve para você, porque a mesma vida que te cura serve para te levantar e fazer você se sentir novinho em folha. Em Deus, somos muito mais poderosos do que mostra a nossa aparência, idade ou do que aponta o resultado de um exame. O Espírito da vida, que é o Espírito de Deus, está exatamente dentro de cada um de nós. Agora é claro que o inimigo quer que você se veja como um fraco, um caído, um incapaz, um doente. Ele quer desativar porque você o ameaça. Mas espere lá. O que vale afinal? O que é que as pessoas ou as circunstâncias dizem sobre nós ou o que a palavra declara a seu respeito? Muitas vezes estamos mais preocupados com o que é que os outros dizem de nós. Você tem que estar preocupado é o que é que Deus pensa de si. Faça valer a palavra de Deus na sua vida. Não aceite derrota no seu corpo. Não se conforme com nenhum tipo de doença ou dor. Se o inimigo quer desativar, como já vimos, ative agora o Espírito Santo de Deus que mora em você. Deixe que Ele comande as funções de todo o seu ser. Uma força sem limites habita em você.
Não esqueça disso. Veja-se pela fé curado, fortalecido e restaurado. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, obrigado pelo teu Espírito em mim. Obrigado porque a força, a saúde, o ânimo, a renovação que eu preciso estão em mim. Eu não me deixarei abater por nenhuma situação que venha contra o meu corpo. Ao contrário, eu me lembrarei do que a tua palavra me ensina, que o mesmo Espírito que fez Jesus ressuscitar dentre os mortos habita exatamente dentro de mim. Por isso, eu assumo a minha cura, o fortalecimento de todo o meu corpo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ore com o pastor José Augusto, de segunda a sexta-feira, na rotina espiritual, e tenha os seguintes resultados. Todas as áreas da sua vida, para se sentir merecedor da sua prosperidade, tirar seus projetos do papel, avançar em sua carreira profissional, querer empreender e se sentir capaz, ter ideias de negócios, sua vida amorosa, sua família e muito mais. Ore com o pastor José Augusto, de segunda a sexta-feira, na rotina espiritual. Atenção, empresários do Ministério Juntos por Cristo. Anuncie a sua empresa ou serviço conosco. Fale com o pastor José Augusto. Adquira agora mesmo a sua caneca de madeira Cabo Machado Nórdico para chopp, cerveja e vinho. Acesse o site ou app do Mercado Livre e faça o seu pedido. São lindos modelos aguardando por você. Solicite a sua agora mesmo. Confira as condições de pagamento no Mercado Livre. Agradecemos a todos os irmãos do Ministério Juntos por Cristo que têm dizimado e ofertado para nos ajudar nas viagens missionárias. Ajude o Ministério Juntos por Cristo a evangelizar todas as nações. Participe da campanha do euro. Faça sua doação. Ministério Juntos por Cristo, evangelizando aldeias, cidades e nações. O Ministério Juntos por Cristo agradece os líderes e irmãos da Suécia por serem patrocinadores da obra. Faça agora a confissão com o pastor Augusto na sua vida financeira. Mãos abençoadas, família protegida e bens multiplicados. Muito bem, antes de orar pelos patrocinadores da Suécia, vamos aqui ouvir mais um estudo de um dos mentores que eu também sigo e já voltamos. Vamos então dar continuidade agora à aula sobre prosperar com propósito. Se você olhar para as pessoas que ganham dinheiro de forma honesta, vivendo propósito, elas servem muitas pessoas. E aí você tem que pensar que você é pago para curar, para ensinar, para inspirar, para transformar, mesmo sem perceber. Então, quando você está alinhado a isso, curar, transformar, inspirar ou ensinar, a prosperidade ela vem de forma natural. Sinais que você está fora do propósito. Sentimento de estagnação, mesmo se você estiver ganhando um salário alto. Dificuldade grande para acordar, ou desmotivação para acordar, cansaço corporal, mesmo com poucas tarefas, autossabotagem ou até mesmo bloqueios no recebimento. E os sinais que você está alinhado com o seu propósito diz o seguinte: sente que você está no lugar certo, mesmo com os desafios que aparecem, percebe um retorno, um fortalecimento emocional e não só financeiro, atrai pessoas, parcerias, sem precisar forçar. E, claro, cresce com leveza e inspiração. E se você neste mês já fez a sua semeadura, aquilo que você semeou, você vai colher. Se você ainda não semeou, seja fiel então, neste mês de setembro, o mês do sobrenatural de Deus,
Seja fiel com o seu dízimo, com a sua oferta ou na campanha de €1. Muito bem. E antes de orar pelos patrocinadores da Suécia, relembrando aqui, o Grupo do Brasil semearam até agora 3 pessoas. Portugal, um grupo que tem quase 10 pessoas, só semeou ainda um casal. Angola, um grupo também grande, só semeou ainda uma pessoa. França, Suíça, Canadá também ainda não semearam. Noruega também ainda não semeou. São grupos de nações que normalmente costumam semear. Suécia é sempre uma das primeiras a semear, uma pessoa. Espanha, temos 2 pessoas que semearam. Os jovens, ainda nada. E Luxemburgo, já temos 4 pessoas que semearam. Portanto, 5 pessoas que semearam no Luxemburgo. Se você ainda não semeou, então seja fiel. Nós estamos ainda a programar a viagem para Luxemburgo. Como vocês veem, estamos a trabalhar nas vinhetas, que também têm o seu valor. Estamos a melhorar os nossos programas e também você ajuda o pastor por todo este trabalho. Como você viu aí o pastor Bilísio a dizer, não é, que ele estudou sobre, e tem que se comprar programas para isso, sobre a tradução através da inteligência artificial, a dublagem no canal, né? Quando se coloca pessoas em inglês, pode pôr em várias línguas, mas depois dá muito trabalho para fazer, dá todo um trabalho para fazer. Então, quando você semeie sempre com fé, para construir a sua vida na rocha, e semeie também de coração e para ajudar o ministério e o homem de Deus. Pai, eu oro pelos patrocinadores da Suécia, declarando que tudo o que eles semeiam volta para eles multiplicado. É sempre assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Chegou o momento de escrever a frase e profetizar para dar legalidade no mundo do espírito. Então vamos lá. Frase da semana. Para começar a sua semana. Você vai escrever: Deus vai abrir uma grande porta na minha vida esta semana. Ponto. Agora, você escreve: eu sou o espelho da prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar e um bom domingo. Tempo de louvar a Deus. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, E o povo a escutar histórias tão bonitas. seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. naquelas ruas, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão. Naquela relva, no entardecer, O mundo viu nascer a paz de uma esperança. seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré.
Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados E mataram a Jesus de Nazaré. e no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, Que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou. Após 3 dias, a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais. Está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar. e onde se encontrar um coração fraterno, Proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. ele é o Cristo, é a razão da nossa fé. E um dia Agora que você acabou de ouvir este áudio da campanha do Salmo 91, eu sou o pastor José Augusto, somos o Ministério Juntos por Cristo, e se você quer fazer parte deste mover que está a impactar as nações, 21 nações, se quer ser acompanhado, se quer ter rotina espiritual e entrar no pacto de prosperidade connosco, você pode mandar uma mensagem para mim por e-mail para joseaugusto.jpc@gmail.com ou pelo telefone 935543361. Nós estamos fazendo toda a diferença. Lembre-se, debaixo desta visão só falta você. Que Deus abençoe.